Olá, eu sou a Mulher de Areia e gostaria de falar sobre a origem da Igreja Protestante. 1500 anos depois que Jesus fundou a Igreja Católica, os pais de Martinho Lutero, então com 17 anos, o enviaram para estudar na Universidade de Erfurt, na Alemanha. Porém, em 1505, ante a uma tempestade de raios, Martinho prometeu a Santana, mãe de Maria Santíssima, que se tornaria um monge, caso escapasse da tempestade. Então ele deixou a faculdade e se tornou um frade, da ordem dos agostinianos, ou seja, de Santo Agostinho, e foi ordenado padre em 1507. Entre as coisas que o Papa tem autoridade para ligar da terra no céu, está a concessão das indulgências. Indulgência é uma graça especial de Deus, para remissão total, quando indulgência plenária, ou parcial das penas causadas pelo pecado. No tempo em que Martinho Lutero era padre, apareceram muitos religiosos que vendiam cartas de indulgências em nome do Papa Leão X. Como foi dito, a indulgência é uma graça de Deus e, portanto, não pode ser vendida. Mas era justamente isso que muitos religiosos faziam, entre eles o frade Johann Tetzel, sob o pretexto de ajudar na reconstrução da Basílica de São Pedro. Compara-se hoje com muitos pastores evangélicos, como aquela célebre frase dita por Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, ou da ODS. Martinho Lutero se revoltou, e com razão, contra isso, pois muitos passavam necessidades, e eram obrigados ou enganados a comprarem as tais cartas. Em 1517 ele protestou, por isso o nome protestante, escrevendo suas 95 teses, a maioria delas condenando esta venda ilegal, de indulgências na Igreja. O Papa Leão X acatou 54 destas teses, mas advertiu que 41 delas continham graves erros doutrinários, e precisariam ser revistas. Além disso, Lutero também afirmava que somente a fé em Cristo era necessária para a salvação, excluindo o amor, as boas obras, e a luta contra o pecado, pregadas pela Igreja Católica. Ele também era contrário ao celibato sacerdotal. De fato, Martinho Lutero casou-se posteriormente. Apesar dos vários apelos do Papa, para que Lutero revisasse estes pontos, e algumas de suas teses, ele se manteve inflexível em sua doutrina, e acabou sendo excomungado da Igreja em 1521. Então ele fundou a primeira ramificação cristã não católica, a primeira igreja protestante que existiu, isto é, a dos luteranos. Seguiu-se então a fundação de uma infinidade de outras igrejas, entre elas, os presbiterianos, anglicanos, batistas e metodistas, as chamadas pentecostais, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, e as neopentecostais, Igreja Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo, Igreja da Graça, Igreja Mundial e incontáveis outras denominações. Todas estas igrejas são genericamente chamadas de evangélicas. Obrigada por ter me ouvido. Deus te abençoe e até mais.